situações dessas, aqueles que já mantinham o controle, o planejamento, eles não vão sofrer tantos impactos daqueles que nunca tiveram organização. Então, assim, questão de orçamento familiar, o que a gente poderia estar mencionando para os telespectadores, como uma dica e saída, é manter sempre planejado, tendo o planejamento de controle das suas finanças. Não importa se a dona de casa ela não sabe trabalhar com uma planilha de Excel ou um sistema de controle financeiro, hoje tem até aplicativos para isso. Desde que seja o controle, pode pegar um caderno e anotar suas contas e pontuar e perceber se aquele gasto que ela tem hoje é compatível com o gasto, com a receita, com a renda que ela tem na família. Então, esse momento, mais do que nunca, equilibrar a receita com a despesa é fundamental. Colocar para o seu credor, colocar para as pessoas, para os bancos, para as empresas, olha, a minha situação é essa, né? Eu preciso parcelar mais as minhas dívidas, diminuir, fazer as contas, porque na hora que você for negociar, o valor que você vai colocar para a negociação é aquele valor que cabe no seu orçamento e ainda por cima você tem condições de viver sem continuar aumentando as suas dívidas. Então, assim, a dica que eu dou é renegocie as suas dívidas, evite de fazer novos gastos desnecessário, tá? Acho que é importante a gente pensar nisso, nesse momento, e principalmente avalie situações, por exemplo, se você deve no cartão de crédito, se você deve no cheque especial, nada mais importante que você chegar no banco e fazer, de repente, uma opção por um outro tipo de crédito que é muito mais barato. Então, você não pode simplesmente ficar usando o crédito rotativo do banco com relação a cartão de crédito, que hoje, certeza que é o maior do mundo, né? O cartão de crédito é muito bom para ela ter o controle dos gastos, porque até mesmo ali você vai ter discriminado tudo certinho e vai ser num período, numa data pré-definida que você vai fazer o gasto, que você vai ter que desembolsar para pagar. Mas muitas vezes os bancos, eles acabam dando crédito além das nossas necessidades. Isso é errado, isso não se deve aceitar. Então, quando você tem um cartão de crédito com um crédito muito elevado, se você pode enxergar isso como sendo positivo, mas desde que você tenha controle. Então, acredito assim, dê preferência a pagamentos à vista, dê preferência a pagamentos, se você for parcelar, desde que as parcelas não ultrapassem o total da sua renda. Saber desde o começo, tanto pela escola como pelos pais, a importância de poupar um pouco do que se ganha para no futuro você obter, você com certeza você vai estar ajudando na educação do seu filho. De repente, tem situações que pais dizem para as crianças, olha, se você quer ter esse presente no final do ano, nós vamos ter que poupar. Tudo que o papai e a mamãe vai dar para você, tanto de mesada para você consumir na escola. E você vai ter que saber usar e economizar. Mesmo que esse valor que ele economizar não dê para comprar o presente, mas vai ajudar uma parte. Eu acho que tem que pôr em prática. A população brasileira, os pais, têm que discutir esse tema. Porque quando os jovens tornam-se adultos, muitas vezes sem o preparo necessário para lidar com o dinheiro. Então, isso é importante e fundamental. O que nós mais estamos ouvindo hoje são estatísticas, são números, indicadores, mais do que nunca nós estamos sendo bombardeados por esses tipos de informação. E para interpretar esses números, para a gente poder, de uma forma clara, saber que situação que nós estamos vivendo. Para falar se a gente sai dessa crise, a gente tem que entender o que é essa crise, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de crise econômica, né? Então, todo o país, por nós estarmos vivendo num sistema capitalista, nós temos movimentos cíclicos da economia. Então, há momentos que estamos em crescimento e hoje nós estamos, infelizmente, passando por um período de recessão.
Esse período de recessão é consequência de políticas equivocadas no que diz respeito ao controle dos gastos públicos, no que diz respeito ao controle da inflação. É fundamental que o governo, independente de períodos, eleitoreiro ou não, que o governo tenha em mente que governar para a próxima geração é sempre mais importante do que governar para a próxima eleição. Né? Para sair dessa crise, nós precisaríamos do Congresso estar mais alinhado com o Executivo, como, por exemplo, votar atualmente leis e processos para reduzir a dívida pública, para controlar a inflação, para reformas previdenciárias, reformas trabalhistas. Hoje, a relação dívida-PIB, estamos chegando a 65% do PIB. Em 2013, era 35%, em torno de 35%. O que isso significa? De tudo que o Brasil produz, ele está hoje endividado em 65%. Quer dizer, isso é insustentável. E é por isso que acaba gerando incertezas, acaba agravando ainda mais a crise. Na consequência da crise, nós temos as pessoas em situações mais graves. Com a crise econômica atualmente, acabam as empresas diminuindo as suas vagas de trabalho. E em situações como essa, as pessoas acabam ficando mais desempregadas. E, ao mesmo tempo, nós estamos não só aumentando o nível de desemprego, mas também aumentando a taxa de inflação. Então, os preços para a família acabam ficando mais caros. E a taxa de juros, para controlar essa inflação. Veja, tudo está convergindo para uma situação difícil para a família, porque tem que aumentar a taxa de juros, né, que nós vivemos um sistema de meta para a inflação. Então, uma forma de controle é o aumento da taxa de juros. Então, tudo converge para uma dificuldade. Hoje, a família, para ela sair desse endividamento, né, o que eu vejo é o seguinte, é saber renegociar as dívidas. Eu vou colocar a importância da pessoa saber qual é a atividade que ela vai estar entrando. Não adianta você, porque você está precisando de uma segunda opção de renda, você trabalha com, por exemplo, com jornalismo. Aí, eu vou começar a trabalhar, de repente, com uma panificação, com um outro tipo de trabalho. Não, você tem que ter um pouco de know-how, tem que ter um pouco de conhecimento para saber fazer esse tipo de trabalho. Isso é fundamental. Mas também existem outras opções, né? Como franquias. Eu acho que se você, de repente, tem um familiar, você tem a sua esposa, ou a esposa tem o seu marido, que, de repente, por consequência até da economia, foi desligado do emprego, tem uma possibilidade de ter um recurso extra, para ela pensar, olha, será que é importante, nesse momento, eu estar pensando um tipo de franquia, de repente, um marketing multinível, né, com cosméticos, alimentos, suplementos alimentares, é importante também, mas assim, sempre pensando o que você tem mais conhecimento, né? É uma grande opção para as pessoas investirem o seu capital. Por quê? O negócio geralmente já vem formatado. Geralmente o negócio já tem tanto o modelo operacional de trabalho, como também como que se deve gerenciar o recurso. O fornecedor já tem aquele fornecedor previamente selecionado, o estilo de trabalho. Então, assim, eu acredito que a franquia, para quem não tem um conhecimento como empreendedor, eu acredito que é uma grande opção. É uma grande opção, até mesmo porque tem franquias que começam com um investimento inicial muito inferior ao que as pessoas acreditam. Então, existe essa opção, sim. Eu acredito uma boa opção. Eu costumo citar uma analogia com relação a esse caso, né? Se nós estivéssemos numa situação em que nós estivéssemos num navio e nesse momento, nós estivéssemos em mares calmos e águas calmas, não tivesse uma tempestade e o navio mesmo não fosse aquele navio espetacular e você tivesse um comandante que não fosse um comandante que tivesse uma alta experiência e qualificação. Você não teria tantas dificuldades para navegar nessa situação, mas em momentos de tempestade, em momentos de crise, aí está a diferença de você ter o seu navio muito bem estruturado,
você ter um comandante muito bem qualificado. E quando eu falo em navio e comandante, também tem o diário, a informação, né? Aquele dashboard, aquela informação que é o painel que o comandante tem que verificar a latitude, a temperatura, para ele saber para onde ele está indo. Então vamos lá, o que nós precisamos? Saber se a nossa empresa está preparada, não só com infraestrutura física, mas tecnológica, infraestrutura de pessoal. Saber também se a nossa empresa ela tem as informações necessárias. Às vezes o empresário ele fala, olha, nesse momento de crise, eu não vou fazer um investimento num um profissional mais qualificado, ou até mesmo consultoria, não fazendo um merchandising próprio, mas pensando que isso, se o empresário não tem a informação, ele não tem, às vezes, aquele profissional que está acostumado a passar as informações básicas, eu acredito que agora, diante dessa situação, nós temos que ter informação. Temos que ter informação para simplesmente tomarmos a decisão correta, temos que ter informação para simplesmente dizer, olha, qual é o caminho que nós temos que seguir. E veja bem, as empresas elas têm níveis, às vezes, de estoque alto, elas têm custos elevados, despesa. Quais são as despesas a serem cortadas? Quais são os custos que nós podemos reavaliar? Como, por exemplo, a questão do estoque. Você tem mercadoria parada, é fundamental e é importante você pensar, olha, eu vou fazer uma ação para queimar esse estoque porque eu preciso de capital de giro para girar minha empresa. Então, se o empresário ele não tiver esse tipo de informação, ele não tiver esse tipo de consciência, ficar, olha, quanto que eu tenho de estoque, e olha a minha equipe, olha a minha estrutura, eu acho que agora é hora de revisar. Né? Eu acho que não é só pensar em cortar, mas é saber fazer uso do que você já tem. Tá? Eu acho que tem que ter informação. Então, a dica que eu dou para o empresário é essa. Busque informação, busque pessoas qualificadas para te ajudar, busque principalmente ter ao seu lado o conhecimento nesse momento.